Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que é o irmão Miguel Jonathan e eu quero trazer, como você viu na capa deste vídeo, uma palavra sobre como achar graça aos olhos do Senhor, como o Senhor olhar para nós do céu e ele vê graça aos seus olhos, né? Ele olhando lá do céu e vendo graça. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Jó capítulo 1. Vamos ler o verso primeiro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Meus irmãos, o escritor de Jó, ele vai começar a falar, né? Ele vai começar a narrar essa história, digamos. Não se sabe quem escreveu. E ele vai começar a falar sobre Jó, né? E aí, como em toda narração, a pessoa começa falando os personagens, o cenário, ele já vai começando falando o cenário. Terra de Uz, quem? Jó. E aí ele vai citar as qualidades de Jó. E aí, em um verso, se eu não estou enganado, verso 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: ou observaste tu a meu servo Jó? Aí ele pega e vai dizer: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, temente a Deus, e que desviava-se do mal, desviando-se do mal. Então ele está falando que Jó era, Deus está achando graça, né? Para Jó, né? Deus olhou para a terra e viu quem? Viu Jó. Achou graça, assim como também com Noé. E aí, vamos começar. Primeira coisa que nós vemos aqui, para acharmos graça nesse versículo, para a gente achar graça aos olhos do Senhor, era que Jó, ele era homem sincero. Primeira coisa que nós devemos fazer para a gente achar graça aos olhos do Senhor é o quê? É ser sincero. A gente deve ser sincero em nossas palavras e em nossas ações. Eu estou estudando escatologia, estou lendo um livro de Antônio Gilberto e ele foi falar sobre o galardão, o recebimento, a perda de galardão. Ele cita ali Coríntios, né, acho que 1 Coríntios 3, ele vai falar ali sobre a prova do fogo. E aí ele vai falar de um tipo de galardão. Ele cita lá quando Jesus fala que aquele que der um copo de água a um desses meus pequeninos terá galardão. E aí ele vai ver com que intuito será dado esse copo de água. Estou colocando em minhas palavras como que ele diz, né? Porque lá, como Deus é onisciente, ele vai saber de tudo, né? Então ele vai saber qual foi a sua intenção em dar aquilo, né? Digamos, em fazer aquilo, em falar aquilo, ele vai ver qual é a sua intenção, qual foi a sua sinceridade. Então a gente tem que ser sincero. Para a gente achar graça ao Senhor, devemos ser sincero. A outra coisa que nós vemos era que Jó era reto. Para nós acharmos graça aos olhos do Senhor, nós devemos ser reto. Eu quero ler outra referência lá em Salmo 73, que fala assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Eu acho que até aqui dá para a gente tirar alguma coisa. Esse salmo é um salmo de Asaf.
E aí a gente compara a vida cristã, como muitos sabem, a gente compara a vida cristã como um caminho, né? Caminho esse estreito, reto, né? E aí pronto, a gente tem que andar neste caminho reto. A gente tem que trilhar este caminho sendo reto, obediente. É claro que neste caminho vai aparecer rosas, espinhos, areia, também pedras para a gente pisar. Vai aparecer desertos, digamos, né? Vai aparecer certos desafios neste caminho. Mas devemos permanecer de forma ereta, de forma reta, temente ao Senhor. E aí, a outra coisa que nós vamos ver era que Jó temia ao Senhor. Miguel, como assim temer ao Senhor? É reconhecer que somos falhos, imperfeitos. Reconhecer que Ele tem todo o poder em suas mãos. Reconhecer que Ele é onipotente, que Ele é todo-poderoso. Reconhecer que Ele sabe de tudo. Reconhecer que Ele é onisciente, que Ele é onisciente, que Ele sabe de tudo. Reconhecer que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares. Reconhecer que Ele é todo-poderoso. Meus irmãos, e aí outra coisa que nós vamos notar era que Jó desviava-se do mal. Jó, ele desviava do mal. E o que nós devemos fazer para achar graça aos olhos do Senhor é nos desviar do mal. E aí eu pergunto, você que é jovem, que está me assistindo, quais os amigos que você tem tomado para a sua vida? Se você tem alguns colegas do mundo, você evangeliza para eles? Ou você é um exemplo para eles, ou eles que são um exemplo para você? Isso é a pergunta. Com qual intuito que você está com esses seus amigos? Imagine que você está no céu, aconteceu o arrebatamento, você está lá, e digamos, ou então que você morreu, como Lázaro, digamos. E aí pega, olha, e aí vê seus amigos lá no Whats. O que é que você... E aí dizer, olha, tá ali porque tu não tá aqui. E aí chega lá e fala, você nunca evangelizou para eles. Você só foi amigo dele, você não evangelizou para ele. E aí como você irá se sentir? Esse é um exemplo assim, que dá pra gente ver. Claramente, né, hoje o paraíso, que era onde Lázaro ficava, Lázaro e o rico, né? Que é o pobre e o rico, onde ele ficava, voltando aqui, claramente o paraíso, né, onde o seio de Abraão, né, que nós vemos aqui lá em Lucas 16, eu achei aqui, Lucas 16, 19, né, é lá onde está, eles estão lá, né, no seio de Abraão, onde está Lázaro. O que é que nós vemos lá? Nós vemos que é chamado seio de Abraão, ou paraíso, né? E aí é o seguinte, este paraíso, ele não está mais embaixo da terra. Em muitas coisas fala que desceu. Quando a pessoa morre, o seu espírito desceu à terra, né? Ou seja, que o Hades ali, ele ficava lá nas profundezas da terra, né? Lá, digamos que no núcleo. E aí ali havia uma separação entre abismo, como fala lá em Lucas 16, né? E aí este paraíso, que era o seio de Abraão, quando Cristo morreu, ele pegou aqueles que estavam no paraíso, desde Adão. Quando você for estudar teologia, escatologia, alguma coisa assim, você vai aprender. Quando ele pegou essas coisas, né, estas almas, digamos, e levou para debaixo do trono de Deus. Nós podemos olhar em Apocalipse 6, que as almas estão lá clamando a Deus. Tem piedade do povo da terra, Senhor. Tem piedade.
Lá em Apocalipse 6, você pode observar. E aí, pronto, então a gente sabe a partir disso que o paraíso está onde? Que o paraíso está debaixo do trono de Deus. Então, claramente, não tem essa separação, como eu citei um exemplo, né? Mas um exemplo antigo, né? Como a gente vê antes de Jesus viesse, era desse jeito. Mas, como exemplo que eu estava falando, né? Imagine você estando salvo na glória, né? E aí seus amigos que você não evangelizou está no Hades. O Hades é um inferno prisão, ou melhor, no inferno mesmo. Desculpe o tipo da mensagem, mas é sendo verdadeiro. E pronto, meus irmãos. Outra coisa que eu venho observar, a gente já soube sobre desviar-se do mal, desviar-se das coisas do mal. A gente tem que se desviar. E outra coisa que eu venho observar é o quê? Verso 5 do capítulo 1, fala assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava. Se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó não sabia que os filhos dele faziam essas festas. Mas ele, mesmo assim, ele oferecia sacrifício. O que nós vemos aqui? Jó santificava a casa dele. Mesmo ele não sabendo que os filhos deles faziam aquilo, ele já previa. Eu conheço meus filhos. Eu conheço os meus filhos. E eu vou santificar, para que o Senhor venha ter piedade deles. E aí, ele sacrificava, se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a quem? A Deus. Jó santificava a casa dele. E a pergunta é: você santifica a sua casa? Para você achar graça aos olhos do Senhor, você tem que santificar a sua casa. Miguel, como eu santifico? Ora. Ora. Ora, ora, ora. A Bíblia diz: orai sem cessar. Como eu santifico? Oração. Como eu santifico minha família? Oração. Tudo é oração. O Senhor tirou templos onde tinha sumo sacerdote para apresentar as pessoas. E fez de nós, digamos que sumos sacerdotes. Porque nós mesmos pode entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença do Senhor, e adorar a Cristo, a pedir a Cristo. Então, você pode entrar na presença de Deus e pedir a Deus o que queres. Peça santidade. Santifique a sua casa. Ofereça sacrifícios. Miguel, como sacrifício hoje em dia? Larga o celular. Faz um jejum de celular, jovem. Outro sacrifício, faz um jejum de comida. Outro sacrifício, faz jejum de Daniel, jejum de 21 dias. É assim que a gente se consagra ao Senhor. É assim que a gente santifica e faz um sacrifício ao Senhor nos dias de hoje. Então, recapitulando, o que é que nós vemos? Eu falei sobre os filhos de Deus que estavam tendo uma reunião. Verso 6. Esses filhos de Deus têm entre os 5 tipos, que é os filhos por geração, que é Jesus Cristo. O filho por geração, que é Jesus Cristo, né? Tem um filho por criação, que são os anjos. Os filhos por formação, que é o homem, Adão e Eva. Os filhos por eleição, que é Israel. E os filhos por adoção, que somos nós, os salvos, né? Então, aqui nós vemos os filhos por criação, né? E aí, pronto. E aí, aqui no verso 6, os filhos de Deus, os filhos por criação, que são os anjos. Eu também, Satanás. E aí, eu mostrei aqui, né, que Jó achou graça com essas qualidades aos olhos do Senhor. E aí, eu passei
as qualidades para você. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal e também que ele santificava a sua casa. Meus irmãos, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe, comente, que o Espírito Santo possa interpretar melhor no vosso coração. Desde cá eu agradeço pelos minutos de atenção. Amém.